Pode se assentar, e hoje eu queria conversar com vocês sobre um livro que talvez, se você foi numa igreja quando era criança, você viu pecinha de teatro, você viu ensaio, você viu alguma coisa sobre esse livro. Porque nós contamos a história de um grande peixe que engoliu um homem. Engoliu um homem e que esse homem passou no ventre desse peixe, no interior desse peixe, um período, e depois esse grande peixe cuspiu, vomitou esse homem numa praia. A história de quem eu estou falando? De Jonas. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, e você acompanhasse no primeiro capítulo. Eu vou ler alguns versículos salteados, mas mantenha a sua Bíblia aberta, o seu telefone ligado, por favor. A palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele destino, àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O que Jonas fazia? Dormia profundamente. Irmãos, de quem é a responsabilidade pelo mundo estar vivendo o estado caótico que ele está? De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é de um governo determinado? A responsabilidade do caos econômico? A responsabilidade da guerra que se instala a cada dia, e hoje nós temos mais de 32 guerras acontecendo simultaneamente, algumas maiores, outras menores. De quem é a responsabilidade de pessoas não terem o que comer, não terem o que beber, de não terem água potável, de não ter um saneamento básico? De quem é a responsabilidade de tanto crime, de tanta violência, de tanta instabilidade socioeconômica, das pessoas imigrarem para buscar muito mais do que dinheiro, segurança? Mas de quem é a responsabilidade de também permitir que essas pessoas imigrem ou não? De quem é a responsabilidade de lutar contra o racismo, seja ele pela cor da pele negra ou pela etnia que a pessoa permite? De quem é a responsabilidade? E eu sei que você pode dizer, não acho que é minha. Eu não acho que é minha porque eu não tenho poder de cercar uma guerra. Eu não acho que é minha porque eu não tenho poder de criar leis, eu não tenho poder de legislar e de executar, colocar em funcionamento leis que vão trazer para as pessoas aquilo que elas precisam. Eu não tenho condição de criar segurança numa cidade, então não acho que é minha essa responsabilidade. Mas quando nós olhamos para o estabelecimento de qualquer sociedade e realidades que estão aí fora, ou dentro da igreja, nós podemos equacionar para baixo essas realidades. Se nós não temos o poder de evitar uma guerra, mas nós temos o poder talvez de evitar a guerra que acontece nas nossas relações conjugais. Nós temos o poder de evitar a guerra que acontece nas amizades. Nós temos o poder de evitar a guerra que acontece com os nossos filhos. Nós não temos controle sobre a segurança mundial e nem podemos fazer uma cidade ou um país mais seguro do que outro. Mas nós podemos fazer os nossos filhos crescer de forma mais ajustada. Nós podemos não ser modelo de paz para o mundo, mas nós podemos ser modelo de paz para casa. Nós podemos ser modelos de paz para a nossa vizinhança, nós podemos ser modelos de paz para a nossa escola, para o nosso trabalho, nós podemos ser modelos de paz para a nossa igreja.
Nós não temos controle sobre as crianças que são estupradas e abusadas violentamente em países em que o índice de estupro de crianças chega a 8 em cada 10. Mas nós podemos confeccionar uma bonequinha que ajuda essas crianças a entenderem que o corpinho delas tem partes que não devem ser tocadas por um estranho. Nós podemos. Nós podemos não ter dinheiro para mudar a realidade social de um país, mas nós podemos alimentar pessoas, nós podemos abrir possibilidades de subsistência e sobrevivência para muitos. Então, níveis diferentes de responsabilidade, sim, eu concordo com você. Nós não temos o poder de legislar para que essa cidade aqui, que nós habitamos, seja a sua qual for, tenha leis mais dignas, tenha condições de sobrevivência mais íntegra, que as pessoas sejam protegidas, concordo, mas eu também quero te dizer que nós temos a responsabilidade de transformar o ambiente nosso, seja ele pequeno como a casa, médio como a igreja, ou grande como a nossa influência social, em ambientes que reflitam isso. E sabe, quando a gente dá respostas a isso, geralmente a gente se esquiva, we excuse ourselves. Nós saímos dizendo que não é nossa responsabilidade. Mas é engraçado que nós estamos diante de um texto que mostra o contrário. Nós estamos diante de um texto que uma cidade, que hoje seria no Iraque, a cidade de Mossul, no Iraque, durante a guerra dos Estados Unidos com o Iraque, vocês viram muito falar sobre essa cidade era a cidade nativa de Saddam Hussein. Mossul, essa cidade de Nínive, nós estamos vendo uma situação caótica acontecendo, onde Deus fala para um homem: eu preciso que você vá a essa cidade e anuncie contra eles o que eles estão fazendo. A mensagem é a mesma até hoje. A beleza do Evangelho é que o Evangelho não tem mensagens diferentes para diferentes tempos. O Evangelho tem uma mensagem que se adequa a cada tempo da nossa vida. Porque as coisas mudam, mas a mensagem é imutável. Diz para eles que eles precisam se arrepender da violência que vivem, da agressividade que instalam, da promiscuidade que prolifera, do desamor pelas pessoas. Vai lá! Mas o que esse personagem que nós conhecemos como Jonas fez? Ele fez a sua própria análise. Ele fez a análise a partir do ódio, porque os ninivitas eram cruéis, tão cruéis que as técnicas de tortura que nós temos hoje na modernidade, muitas delas nasceram das torturas que os ninivitas sabiam fazer. Eles tiravam a pele do corpo humano, sem deixar a pessoa morrer, e expunha a pessoa para até o vento que batesse, era uma dor insuportável. Técnicas de tortura hoje, que se usa alguns químicos para não deixar a pessoa desmaiar, para sentir a dor que está sendo colocada naquela pessoa. Então, Jonas fez essa leitura. Não, eu odeio esse povo, porque eles são maus. Esse povo é cruel. Esse povo mata, esse povo destrói. Não vou para lá. Ele fez uma análise social. Não, eu não tenho nada com isso, problema deles. Ele fez uma análise de preservação da própria vida. Vou eu lá no meio desse povo mau, desse jeito? Não. Eu vou para um lugar seguro. Eu vou para um lugar de proteção. Ele fez talvez uma análise do que o cansaço seria para ele. Eu vou pegar uma embarcação aqui, eu vou atravessar, ou eu vou viajar de camelo, ou eu vou viajar a pé, não importa. Não, eu vou entrar num barco. Sabe o que Jonas fez? Ele desligou algo chamado responsabilidade. Não é minha, é de alguém. Mas é engraçado que a gente fala de Jonas como se fosse algo tão distante. Lá onde hoje é o Iraque, no Oriente Médio, a gente fala de Jonas tão distante como se fosse uma história que nós contamos para os nossos filhos no departamento infantil, de um grande peixe, de um homem que fugiu de Deus e aconteceu algumas coisas. Mas será que eu e você não somos Jonas na nossa geração? Será que nós não somos Jonas na nossa casa? Será que nós não somos Jonas na criação dos nossos filhos? Será que nós não somos Jonas na responsabilidade com a comunidade de fé que a gente escolhe, com a igreja que você diz será minha? Será que nós não somos Jonas com relação a esses meninos e meninas?
Será que nós não somos Jonas com relação aos casamentos que estão se acabando? Será que nós não somos Jonas com relação aos abortos que acontecem clandestinamente, às pessoas que morrem? Será que nós não somos Jonas com relação às pessoas que não têm o que pôr na boca para comer, como o Gabe disse aqui de forma tão eloquente, que não tem o que comer enquanto nós carregamos um telefone de última geração? Será que nós não somos Jonas? Será que eu não tenho sido Jonas na minha casa, na minha igreja, na igreja que eu pastorei? Mas será que você não tem sido Jonas nos seus relacionamentos? Como? Como que eu posso ser Jonas no meu relacionamento, no meu casamento, nas minhas amizades, no meu trabalho? Todas as vezes que eu e você desresponsabilizamos a nós mesmos, nós somos Jonas. Todas as vezes que eu e você transferimos isso para alguém, para o governo, para o pai, para a mãe, para a igreja, para o pastor, nós somos Jonas. Porque esta fé que Jonas tinha, porque ele conhecia Deus, não o responsabilizava. Era uma fé que o infantilizava, era uma fé que irresponsabilizava a sua existência, era uma fé egocêntrica, egoística, era uma fé em si mesmada, era uma fé para mim, para que eu tenha, para que eu possa, para que eu consiga, e para que eu, inclusive, julgue o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas o interessante, queridos, é que esse texto mostra para nós uma outra realidade, e eu estou pedindo a Deus que eu consiga chegar na sua mente, no seu coração com isso. Muitas vezes, nós não percebemos que a tempestade que vem sobre o mundo, e por mundo agora você diminua esse mundo. Começa no mundo o globo, a face da terra, os países, as nações, os povos, as realidades. Mas diminua para o mundo seu mundo, casa, família estendida, nuclear, casa, lugar de habitação. Traga isso para o seu mundo, relações sociais, traga isso para o seu mundo, finanças, traga isso para o seu mundo. A tempestade, será que a tempestade que vem sobre o mundo, esse mundo que você pensou, não é por causa do que você está fazendo? Porque nesse texto eu posso afirmar para vocês, não foi por mudanças climáticas, não foi porque o vento soprou mais forte, não foi porque veio El Niño ou La Niña, não foi por uma geografia que favoreceu esta tempestade que assolou o barco, que quase levou à morte os seus tripulantes, foi porque um homem não se responsabilizou pelo que a sua fé demandava dele. Ele disse o seguinte: o senhor quer resolver esse negócio com esse povo mal lá? Resolve, manda um raio na cabeça deles, manda uma chuva de granizo, bota fogo do céu, whatever. Mas você quer saber? Eu vou para outro lugar. E agora eu preciso dizer para você uma coisa: você pode correr para onde você quiser. Você não vai para um ventre de um peixe, você não vai para a barriga de um peixe ficar 3 dias. Mas talvez você vai se refugiar nas redes sociais, você vai se refugiar no seu tempo de descanso, você vai se refugiar em deitar e assistir o jogo do seu time de futebol preferido, desde que seja o Palmeiras, está tudo certo. Você vai se refugiar na comida, você vai se refugiar na bebida, você vai se refugiar nas festas, nas viagens, você vai se refugiar no preparo do seu corpo para conservar a eterna juventude. Você pode. Mas uma coisa eu preciso dizer para você nessa manhã: isto tem consequências. Você pode se esconder de trás da sua situação imigratória. Você pode se refugiar numa doença. Você pode se refugiar numa dor que é legítima. Mas será que a tempestade que assola o meu mundo, o seu mundo, não tem uma parcela de responsabilidade minha? Uma parcela de responsabilidade sua? Porque foi isso que aconteceu. Enquanto ele dormia, o Senhor lançou sobre o mar uma grande tempestade. E sabe o que é o problema de dormir durante a tempestade? É que nós não percebemos o mal que ela está causando, porque nós estamos inertes.
Nós estamos fora dela. Nós não estamos sentindo. Então que o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor incomode o seu coração. Porque, queridos, eu não posso cercar uma enfermidade na vida de ninguém que eu amo. Eu não posso cercar muitas coisas na vida de pessoas que eu amo. Hoje eu conversei com uma irmã que perdeu a sua mãe e eu estava dizendo para ela dizendo assim, estou sentindo demais. E a mãe dela viveu um período longo. E eu disse para ela, não importa se ela tivesse vivido 115 anos. E um dia antes de completar 115 anos, se você tivesse sentado na cama ao lado dela e a sua mãezinha fosse morrer, você ia dizer o seguinte, ainda não, deixa um pouco mais. Não é verdade? Muita coisa a gente não pode cercar, não posso cercar talvez a dor que você enfrenta por uma situação, mas uma coisa, você não vai sair dessa manhã aqui dessa igreja enganado. Tem um número enorme de coisas que eu e você podemos evitar. Eu posso evitar que a Ana sofra por eu ser um homem mau para ela. Eu posso evitar que a Sara e o Pedro, meus filhos, tenham decepção pela conduta do pai. Eu posso evitar que os meus amigos não confiem na minha palavra. Eu posso evitar que essa igreja, ao me ouvir, diga assim, poxa, a gente ouve um homem que a gente não pode colocar um carimbo de confio nele. Eu posso evitar que pessoas ao meu redor morram sem ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Eu posso evitar de ver um marido tratando uma mulher mal e dizer para ele, como cristão, esse não é o jeito de você fazer. Eu posso evitar que você, pai e mãe, não cuidem dos seus filhos, porque estão preocupados em cuidar de tantas outras coisas da vida. Eu posso evitar isso. Mas eu sou você. Você também pode. E se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Olha o que diz o versículo de número 5, a parte finalzinha. E deitado, dormia profundamente. A gente começa em outras palavras dizer, deixa aí, deixa rolar. Isso não é o meu problema. Então hoje, em nome de Jesus, antes de chegar no final dessa mensagem, eu quero dizer para você, querido, acorda. Acorda não é do sono da cama, acorda não é de ficar, acorda, porque a sua fé, ela não existe apenas para você manipular Deus, para fazer Deus te dar aquilo que você precisa. A fé cristã não é para a gente ter culto evangélico cheio de fervor, somente, isso aqui é bom demais a gente celebrar. Eu venho aqui, meu coração explode de alegria, cada vez é uma renovação, minhas mãos ficam geladas de expectativa. Mas a fé cristã é para me responsabilizar. Dizer, Manuel, e daí? O que isso tudo faz? O que isso tudo faz com você? Também eu queria te ensinar nessa manhã, baseado na vida de Jonas, que quando nós fugimos, nós não percebemos uma coisa. O que o mundo mais precisa, esse mundo, o mundo geral, mas o mundo meu, o mundo casa, o mundo amigos, o mundo relações, mais do que todos os desejos, embora talvez eles não professem, o mundo tem um desejo, precisa de um Salvador. Olha para o texto, os marinheiros cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. O ser humano tem um buraco no coração que só Deus tem a medida de tapar, já disse isso centenas de vezes aqui. O ser humano, quando as coisas fogem, eu achei tão linda a música que nós cantamos, e quando ela diz assim, quando nós não temos palavras, quando nós não sabemos as decisões, quando nós não temos os recursos, nós confiamos no Senhor, nós buscamos abrigo no Senhor. Essa necessidade que eu tenho, você tem. Mas essa necessidade que eu tenho, você tem, o pessoal lá de Portugal tem. O pessoal aqui da rua de trás tem. O pessoal lá do Vale do Jequitinhonha tem. O pessoal do Amazonas tem. O pessoal de todos os países do mundo que não conhecem a Jesus tem, e a pergunta é, o que eu faço com isso? Eu digo assim, não, eu vou dormir, porque tem agência missionária para cuidar disso. Eu vou dormir, porque tem gente com mais dinheiro do que eu, que possa investir. Eu vou dormir, porque outra pessoa faz, eu vou dormir, porque... Jonas, acorda. Porque Deus não mandou os marinheiros
irem atrás do cara do porto. Deus não colocou naqueles marinheiros o desejo de dizer, o construtor desse navio. Deus colocou no coração daqueles marinheiros o seguinte: procura ver se não tem nada aí que está causando isso. E interessante como que a nossa mente cristã, moderna, faz a gente pensar, e eu já vi gente pregar sobre isso, a gente tem que procurar quem é que está errado entre nós. Se não deu alguma coisa certa, é porque um irmão está em pecado, uma irmã está em pecado. Irmãos, quando não dá certo, na maioria das vezes, é porque nós estamos num pecado coletivamente, da irresponsabilidade para o que a nossa fé nos chama. Um daqueles homens desce lá e fala assim: escuta, todo mundo aí, ó, cada um clamando seu Deus. Você tem um Deus, por acaso? Olha bem, olha o desespero do mundo. Você tem um Deus? Clama ao seu, porque quem sabe é Ele. Porque nós já chamamos tudo. Lembra o que Paulo fez no Areópago? Irmãos atenienses, vejo que vocês são profundamente religiosos, pois observando o vosso culto, percebo que há uma adoração para cada um Deus, mas no meio desses deuses há um que vocês escreveram, ao Deus desconhecido, pois o Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente o Deus que eu vos anuncio. O que a sua fé faz com você? Quando a coisa aperta, quando a tempestade vem, você sai gritando por qualquer Deus, para ver se tem um mais forte do que o seu que possa te acudir? Ou você diz o seguinte: não, como que eu, cheio deste Deus, posso enfrentar essa situação? Porque veja o que está acontecendo com Jonas. Agora veja o que está acontecendo, me permita usar assim, na minha casa, na sua casa, na nossa igreja. Jonas era a solução. Eu sou a solução. Você é a solução. A partir do momento que eu me responsabilizo e digo: Deus, o Senhor em mim vai me capacitar a enfrentar essa situação, a ser exemplo, a ser modelo, a ser cuidador e a ser quem traz para esse ambiente que está meio tenebroso luz, graça, paz, bondade, amor, justiça, presença de Deus. O mundo deseja um Salvador que às vezes nós, por irresponsabilidade, de uma fé que só se manifesta em explosões de culto e de rezas e de oração, estamos omitindo de mostrar. O mundo precisa de um Salvador e talvez nós, porque estamos tão correndo atrás de resolver os nossos próprios problemas e dores e mazelas, nos omitimos de mostrar. Me permitam dizer isso mais uma vez: Jonas, acorda. Sabe, naquele navio aconteceu o que nós chamamos de missão reversa. O processo missiológico é a gente enviar pessoas que conhecem a Deus para anunciar para aqueles que não conhecem a Deus a salvação em Cristo Jesus. Nesse navio aconteceu o contrário. Foi um homem pagão, porque eles invocavam diversos deuses, que veio para Jonas e falou assim: será que não é o seu Deus que pode livrar a gente disso, não? Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Quando a igreja falha na sua missão, o mundo vai gritar para nós. Nós vamos ser acordados pelo mundo. Será que não é você? Será que não é por causa da forma que você vive que seus filhos estão tendo um exemplo que vai lá na frente reproduzir isso? Será que não é por causa de mim e de você que as pessoas entram numa igreja e não querem Deus? Porque vem a gente e diz assim: não quero porque esse modelo eu não quero porque esse exemplo eu não quero porque esse comportamento sexual eu não quero porque eu não quero ser uma pessoa como essa. Será que o mundo não está gritando para nós? Fala assim: eu preciso, mas o seu está... Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse. O homem chegou e foi perguntar para ele assim: será que não é por causa de você, não? E aí eu queria caminhar com vocês para o versículo 12 para me encerrar. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar. Nós poderíamos traduzir essa atitude de Jonas de diferentes maneiras, mas eu queria colocar ela aqui assim para vocês: a única resposta
nossa, diante do que estamos pensando, é arrepender-se e assumir o seu papel, a sua responsabilidade. Não existe outra. A única resposta, eu vou repetir, nossa, diante do que estamos conversando, se é que o Espírito de Deus tocou seu coração, falou com você, abriu sua mente, mexeu em alguma coisa aí nessa vida sua, se é que Ele fez isso, só existe uma atitude nossa: arrepender e assumir responsabilidade. Quando Jonas vê que o negócio vai acabar mesmo, por quê? Por iniciativa própria? Não, por chamado de alguém. O cara vai lá e fala: será que não era você? Ele levanta e fala assim, vou falar nas minhas palavras aqui o texto para vocês: olha, o problema sou eu, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, me deu uma ordem, eu estou fugindo dela. Então vejam, todas as vezes que a gente foge da ordem de Deus, não é castigo, são responsabilidades que Deus cobra de nós por ter nos dado tanto, queridos. Aí o homem falou assim: e agora, o que a gente faz? Ele falou assim: me joga no mar. Vocês imaginaram que Jonas pensou assim: eu vou cair na água, vai vir uma baleia, ó, sei lá que peixe que é aquele, bocão, me engole, sem mastigar. Eu vou ficar 3 dias lá num lugar, mas depois eu vou ser vomitado na praia. Vocês acham que ele pensou isso? Jonas mandou jogar no mar para ele morrer. Pode me matar. O que Jonas estava dizendo? A minha irresponsabilidade provocou isso, pode me matar. Pode me matar. E eu acho que quando a gente pensa sobre responsabilidades, tem certas coisas que eu fico pensando muito assim, quando eu ouço situações de filhos com pais, e eu pensando nos meus filhos, eu fico pensando assim: se um filho meu dissesse isso para mim, eu acho que eu morreria. Não é que eu morreria porque ele me ofendeu, eu acho que eu morreria de peso, de ter omitido o que eu tinha que fazer. E Jonas sentiu exatamente isso: me pega e me joga no mar, está resolvido, vocês vão ficar em paz. E realmente resolveu. Só que nessa manhã, eu quero falar com você esses 2, 3 minutos últimos. Talvez você está dizendo: pastor, então pode me matar, sou eu mesmo. Se você falar isso nessa manhã, eu vou aplaudir você, porque aconteceu uma coisa: você entendeu. Você entendeu. Só que agora eu preciso dizer o seguinte: o Deus que responsabiliza é o Deus que ama. E o Deus que responsabiliza é o Deus que dá 2ª chances, 3ª chances, 4ª chances, 5ª chances. O Deus que responsabiliza é o Deus misericordioso. Deus não falou para Jonas: ô Jonas, pode mandar isso jogar no barco, eu preparei um navio particular para você ali para te livrar. Não. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, já tinha decidido salvar a vida de Jonas para que ele cumprisse o propósito para o qual ele foi criado. Então nessa manhã, eu não sei o que você sentiu ao me ouvir aqui, mas eu quero dizer para você no final desse encontro, que o Deus da Bíblia já preparou uma salvação para você. Mas se você não se responsabilizou, querido, hoje você fugiu para um barco, amanhã você foge para outra coisa, amanhã você foge para outra, um dia você foge para os braços que não são os que você deveria, um dia você foge para a busca do dinheiro que não era isso, um dia você foge para a frieza da sua mente, um dia você foge para a bebida, para a comida, I don't know. Mas se você disser para Deus hoje: Senhor, sou eu, pode me jogar no mar. Deus vai dizer para você assim: eu vou jogar, mas eu não vou jogar para você morrer, eu vou jogar para você voltar. Você diz amém para mim? Vou jogar para você voltar, para você fazer o que você precisa, para você se responsabilizar, para a sua fé não ser do arrepio, para a sua fé não ser só do grito, da mão para cima, para a sua fé ser de quem olha para Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, para cumprir aquilo para o qual o Senhor me criou. Senhor, eis-me aqui, para cumprir com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com a minha igreja, com o meu trabalho, com o mundo. Eis-me aqui, sai
do porão, Jonas. Só isso. Sai desse porão, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Senão esse barco vai afundar. E quando esse barco afundar, a destruição será muito grande. E aí, não tem mais recurso. O barco está quase virando, mas ainda está na água. A água está entrando por todo lado no barco, mas ainda tem jeito. E é por isso que eu queria olhar você nos olhos nessa manhã. E eu queria perguntar para cada um de vocês: quem nessa manhã? Eu não estou falando que... Você sabe desassociar o que eu falo das coisas que às vezes a gente imagina. Eu não estou falando de você falar assim, tá bom, então eu vou começar a carregar cadeira nessa igreja. Isso aí vai ser bom, vai ajudar muito, mas quem nessa manhã quer se responsabilizar por ser um cristão e ser responsável pelo que acontece no seu mundo? Eu quero ver. Eu vou ficar de olhos abertos, não vou fechar meus olhos. Porque só vai ficar de pé se você tiver entendido realmente o que eu falei. Fica de pé e eu quero orar com você para a gente encerrar. Agora lembre-se que você não está ficando de pé diante de mim. Você está ficando de pé diante de Deus. Então não é ficar de pé por auê, não é ficar de pé por nada. É ficar de pé por dizer: Senhor Jesus. Agora, irmão, olha para mim. Você, irmão, irmã. Se você se responsabilizar, nós ainda estamos para ver o que Deus pode fazer. Na sua vida, na minha vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, e quem sabe na cidade, e quem sabe, irmãos, eu fiz essa viagem, por causa da minha cirurgia, minhas viagens acumularam, e eu teria que viajar, até vai ser uma coisa nova para o Kisney saber aqui, porque ele também vai nessa viagem. Eu tinha que viajar às 3 horas da manhã, de novo, agora. Sabe o que eu fiz? Perdi a viagem, perdi a passagem, eu não aguento. Eu trabalhei tanto lá nessa viagem, e olha que eu me considero um cara forte. Eu não tinha almoço para almoçar, eu tinha almoço para conversar. Teve uma irmã que fez coxinha, que eu amo coxinha, fez para a gente na casa dela, para a gente ter uma reunião, para a gente conversar. E está tudo certo, foi o que eu fui fazer lá, está tudo certo. O que eu quero dizer para você é que quando você se eu e você... Mas eu voltei para casa dizendo para a Ana, um dia depois que eu cheguei, eles me mandaram um vídeo de uma marreta derrubando parede, das ideias que nós demos, das coisas acontecendo, de ver 5, 6 pastores de igrejas que não são tão grandes, sendo abençoados, sendo tocados por Deus, transformados. E nós nunca vamos ver aquelas pessoas aqui. Mas eu me responsabilizei pela minha parte. A cada dia eu quero renovar minha responsabilidade com a Ana, com a Sara, com o Léo, com o Pedro, com a Marina. Eu quero responsabilizar minha vida com vocês. E se cada um de vocês hoje sair desse porão e dizer, pode me jogar no mar, não é para você morrer, porque o Deus de misericórdia vai te conservar, exatamente para que você possa fazer, porque o resultado é, Jonas foi à grande cidade de Nínive e apregoou a ela, e houve um arrependimento maciço, para a honra e para a glória do Senhor. Põe a mão no seu coração, e ora por você agora, querido. Senhor, ora por você. Se responsabilize por algo, se responsabilize pela sua filha, pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido, se responsabilize por essa igreja, se responsabilize pela cidade, se responsabilize. E diz, Senhor, eis-me aqui. Pai, contempla quantas mãos no coração dizendo, eis-me aqui, sou eu, faz através de mim, usa a minha vida, eu vou sair desse porão, Senhor. Eu vou acordar, eu vou me responsabilizar, e eu sei que o impossível, o Senhor fará, o impossível o Senhor fará, o impossível o Senhor fará, mas Deus, eu vou fazer tudo o que estiver nas minhas mãos, para que esse barco não afunde, e o impossível é o Senhor que faz. Fica de olhos fechados assim. Vamos cantar uma estrofe de uma canção? Até morrer eu a vou proclamar. Feche seus olhos, faz disso uma oração.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, louvado seja o teu nome. Sim, eu amo. Que a nossa igreja, que as nossas casas vejam o fruto dessa manhã e o seu nome seja glorificado, para a honra e para a glória de Jesus. Amém. Você diz amém, querido?